Oi, vamos ver se não vai balançar tanto. Veio uma percepção agora e eu quis pegar o celular rapidinho. Eu estava assistindo o vídeo daquela do Deus Precisa de Mim que eu coloquei esses dias. E aí está me vindo essa percepção. Porque tirando Deus, tirando esses arquétipos superiores do pedestal e eles vindo ao chão, quando Deus está lá no alto, está fora, eu dizia que era uma questão do superior e eu como inferior para dar uma utilidade para Deus, porque Deus era poderoso demais para estar no chão comigo. Então eu o colocava lá no pedestal e era como se eu não quisesse atrapalhar, né? Que também casou no último vídeo que eu falei essa frase, que era uma percepção minha, das minhas crenças antigas, de achar que eu estava atrapalhando e na verdade era o contrário. O outro estava me atrapalhando. Então Deus vir para o chão comigo era uma forma dele me atrapalhar. Por quê? Porque eu teria que abrir muito espaço para esse Deus interno, para esse poder interno, para essa minha expressão de verdade interna, para essa minha autenticidade. Ela exige espaço, ela exige um espaço-tempo que eu não estava disposta a fazer. Então eu estava confortável, o meu ego me mantinha naquela versão confortável, já conhecida, de fazer sempre as mesmas coisinhas todo dia, de trabalhar bastante a resiliência, de que está tudo bem. Então, Deus vir para o chão, esse Deus interno que eu colocava lá fora, naquele pedestal, lá no alto, nas nuvens, e trazer ele aqui no chão para estar comigo, exige um espaço-tempo muito grande. Então, não é tudo mais o que eu fazia antes que agora cabe, porque o espaço ficou pequeno, entende? Porque há uma responsabilidade maior na nossa vida, há uma exigência maior de si mesmo, há uma responsabilização dessa energia. Então, você começa a perceber onde você estava pequeno, onde você não estava se encaixando, onde você se esforçava para se encaixar. Então, antes, a minha versão egóica trabalhava menos, sempre em cima do gasto, tudo era gasto. Então, eu precisava não gastar. De alguma forma, eu precisava gastar cada vez menos. Então, a caverna se tornava cada vez menor, cada vez mais apertada e cada vez mais profunda. E eu fui indo nesta direção. Até que chega um ponto que você percebe que não tem como mais se espremer tanto. E começa a fazer o movimento oposto de saída. E agora, esse trazer esse Deus para o chão, esse quebrar o pedestal, trazer essas versões arquetípicas superiores, trazer elas para o chão e parar de me posicionar como vítima, parar de achar que eu estou atrapalhando eles e eles estão me atrapalhando e trazer todos integrados para dentro de mim, isso faz com que eu me torne maior. E essas cavernas cada vez mais apertadas, cada vez mais profundas, cada vez menores ao qual eu me colocava, elas não me cabem mais. Então eu começo a fazer o movimento de querer expandir, de querer ampliar, de querer aceitar mais, de querer receber mais, de querer sustentar mais. Mas eu bato o conflito de interesses da minha versão antiga para essa versão agora, de Deus pé no chão, vamos dizer assim, de Deus na matéria. Então, eu quero fazer as coisas, acontece alguma ideia, tenho uma pequena ideia no meu dia e eu quero colocá-la em prática, algo simples, mas sempre tem a barganha da matriz que operava antes, da escassez, a matriz do gasto, a matriz do menos. Você quer fazer algo, mas você precisa barganhar, alguma coisa você precisa perder.
para trabalhar a polaridade. Você quer isso, mas você precisa abrir mão disso. Você quer essa coisa, você tem essa habilidade, você tem esse dom, mas você precisa abrir mão disso. Então, é sempre em cima de escolhas. Eu quero fazer algo, mas eu precisava abrir mão de algo. Por exemplo, você tem o dom de cantar. Você veio aqui com esse dom. Você quer cantar, mas na barganha, na prostituição antiga, vamos colocar essa palavra para ficar um pouquinho pesado para entender, eu preciso aceitar que nem sempre as composições serão minhas, que as letras das músicas podem não fazer jus à minha personalidade, ao que eu tenho aqui dentro, mas eu tenho o dom do canto, então eu preciso pesar. Eu canto, mas eles estão dizendo que eu canto, mas tem que seguir as regras da matriz, tem que seguir as regras do gasto, tem que seguir as regras da caverna. Entendeu? É uma coisa em detrimento da outra. Eu quero isso, mas eu preciso barganhar isso. Eu quero isso, mas precisa ser nesse molde apertado. Entende? Era assim que funcionava. Então, agora eu estou percebendo isso mais no meu dia, percebendo de uma forma mais palpável. Eu quero fazer uma coisa, mas a estrutura me traz um molde antigo, um molde apertado, em que eu vou precisar me adaptar, em que eu vou precisar ser resiliente, em que eu vou precisar. É o que veio, é o que tem para hoje. Sabe essa frase? É o que tem para hoje. Putz, queria fazer isso, mas preciso me adaptar. Queria fazer isso, mas a estrutura não condiz. Então eu vou precisar diminuir a minha ideia, diminuir a minha expressão, diminuir o meu eu autêntico, diminuir a minha verdade para caber naquele molde. Antes eu barganhava, eu fazia isso, eu diminuía a minha expressão. Eu vim aqui para o ensino, eu vim aqui porque eu quero expressar a minha verdade em ensino de alguma forma, mas eu preciso barganhar, mas eu preciso me adaptar ao ambiente, mas acontece alguma coisa, eu preciso diminuir a minha ideia. Minha ideia é muito grande, é muito expansiva, não cabe nos moldes, na matriz, no padrão que estava aqui, no padrão do gasto, no padrão da caverna ao qual eu estava antes. Então, você vê como que a energia de ontem e de hoje mudou, do último vídeo para esse, né? Então, agora tá ficando levemente irritado, vamos dizer assim, sabe? No sentido de, mas espera aí, eu quero isso, pensei nessa ideia, pensei nessa expressão criativa, pensei nessa verdade, estou tecnicamente me permitindo, mas por quê? A estrutura não condiz. Não entendo por que a estrutura não condiz, por que eu preciso adaptar? Se na minha cabeça está ótimo, na minha cabeça deu tudo certo, por que eu preciso adaptar isso? Por que eu preciso diminuir? Por que eu preciso fazer caber? Por que eu preciso pensar na questão do gasto? Não é gasto, é investimento. Porque tudo é expansão. Então não existe gasto, existe investimento. Investimento. Tudo o que você trabalha com você, o que você traz para você, é um investimento. Se você pensar que é um gasto, é um gasto. Se você pensar que é um investimento, é um investimento. E o que muda é como você vê o objeto, é como você vê aquilo ao qual você está dizendo que é gasto ou investimento. Se você está olhando para você e você se vê como gasto, você vai ser um gasto. Se você olha para você e se vê como um investimento, você é um investimento. Então, o que você escolhe, sabe? E ultimamente, quando eu vejo essa barganha chegando, essa adaptabilidade chegando, que eu não sei até que ponto isso é saudável, esse se adaptar é saudável, esse se prostituir é saudável, uma prostituição interna no sentido que eu digo, sabe? De ir contra a 100% da sua ideia.
de você ter uma ideia 100%, você olhou ela por todos os ângulos, mas você precisa adaptar ela porque o padrão não permite que você se expresse 100% da forma como você deseja. Entende? Algo bloqueia. E o que bloqueia? É esse padrão antigo, é a crença antiga, é o molde antigo ao qual você estava. É o molde antigo do gasto. Então, se você está trocando do gasto para o investimento, a ideia do investimento vai chegar, mas o molde tridimensional é do gasto. Então, não cabe. Entende? Então, é isso o que eu estou percebendo agora. E antes eu cedia. Antes eu adaptava as minhas ideias. Antes eu tentava fazer o que o ambiente do gasto me permitia. Que eu sou uma boa pessoa, maravilhosa. Então eu faço acontecer com o que eu tenho em mãos. Era o que as minhas ancestrais faziam, eu acho. A gente fazia o que dava certo. Sabe aquela coisa de colocar água no feijão para dar mais, para aumentar? Então, mais ou menos isso. E agora acontece essas coisas que me faz escolher e me traz uma certa irritabilidade, a indecisão do Libra, né? Essa questão do escolher. Por que eu penso numa coisa em 100%, mas 50% dela está no A e os outros 50% está no B? Então, se eu escolher o A, eu vou perder 50% da ideia que eu tinha. Se eu escolher o B, eu vou perder os outros 50%, nunca é 100%. Por quê? Por que a gente não consegue se entregar, se permitir estar num ambiente, numa frequência em que 100% da nossa criatividade, da nossa verdade, da nossa autenticidade, da nossa expressão não consegue se materializar, se manifestar em 100%? Por quê? Ou pelo menos quase 100%. Entende? Então, eu acho que no meu caso, eu me permiti por muitos anos diminuir tudo isso e caber naquela questão do gasto. Naquela questão da caverna cada vez menor, cada vez mais apertada, cada vez mais barata, cada vez mais profunda. Entende? Cada vez mais invisível, cada vez mais sem voz, cada vez mais sem espaço, cada vez cedendo mais, entende? E agora o movimento é o oposto. Esse tipo de reação, de adaptabilidade, não funciona mais. É preciso expandir o investimento, é uma expansão. O Deus que eu tinha colocado lá no pedestal para ele não me atrapalhar, porque eu estava muito pequena para ele, e eu agora trazendo esse Deus para dentro de mim, para o meu centro, para o meu chão, me faz ver que a minha manifestação estrutural estava em contrição, acho que é a palavra, contraído, entende? Estava contraído. Então não caberia nada aqui mesmo, entende? E agora eu percebo que é preciso recebimento, é preciso permissão, é preciso expandir, é preciso abrir esse espaço. Porque essa manifestação de verdade, essa manifestação do ser, ela vem. Mas a estrutura em volta está amarrada, está atrapalhando. Então, se eu aceitar, se eu continuar aceitando a adaptabilidade, a resiliência de uma forma negativa, no sentido de ceder a tudo, se eu continuar aceitando isso, eu continuo patinando sempre no mesmo lugar, entende? Então, é onde agora é preciso colocar novos limites, mas esses limites são dentro de mim mesma, veja se faz sentido para você, dentro da própria mente, das coisas que eu aceitava antes e que agora eu preciso falar não, para mim mesma, minha própria manifestação, porque eu penso numa criação, vejo uma ideia 100%, mas quando eu trago a estrutura material, é algo que cabe apenas 50%, ou 60%, ou 40%.
E então eu pegava o resto dessa ideia, antes, né, na minha visão de antes, eu pegava o resto dessa ideia e jogava para o lixo, porque não cabia e trabalhava com os 40, 50, 60%. Entende? E agora não, agora, como a integração está feita, como o centro está feito, como esse Deus está aqui, por que não 100%? É a pergunta que se vem. Por que não mais? Por que não aumentar esse espaço? Qual o problema em se aumentar esse espaço? Em se aumentar o espaço-tempo de recebimento, de expansão, de investimento? Entende? Por que fazer caber em algo pequeno e não em algo grande? Então, acho que está passando um carro de som. E então, essa é a questão que vem agora. Eu preciso trabalhar o meu interno para me entregar um espaço maior. Porque a minha verdade, a minha autenticidade, a minha expressão agora, já que Deus veio para o chão, veio para a matéria, veio para o meu centro, é abrir espaço. Então eu preciso me permitir aumentar essa elasticidade em mim, essa visão interna de que o meu molde era de, sei lá, 40, 50, 60%. Que eu preciso aumentar esse espaço. Entende? Então, essa é a percepção que está me vindo agora, que é puramente mental, é puramente de padrão mesmo, de padrões antigos, em que agora eu estou recebendo, mas eu preciso ampliar esse espaço de recebimento. Senão não chega, sabe? Senão a ideia vem, mas a estrutura não suporta. Então, estou neste momento. A minha sustentação, o meu feminino, o meu yin que estava doente, ele está pequeno. E a minha versão yang que estava doente, a minha versão masculina que estava doente, agora está mais saudável. E então eu estou fazendo essa integração. E é simultâneo, é no agora. Não é que um está mais saudável que o outro. Um exige do outro, nesse sentido de expansão. Então, o meu yin é um passo, um dá um passo, o outro dá um passo. O de cada um passo, o de cada um passo. O crescimento é simultâneo, entende? Como pernas. A perna direita e esquerda. A perna direita dá um passo, a esquerda acompanha. A esquerda dá um passo, a direita acompanha. Então, é esse movimento elástico no sentido de expandir mesmo o espaço-tempo, sabe? Então, é essa percepção que está me vindo. E a ideia vem, a criação vem, a expressão vem, a verdade vem, a autenticidade vem, esse Deus interno vem, e eu preciso trabalhar o meu yin, que estava ferido no sentido do não recebimento, para receber, para sustentar isso, entende? Então, quando chega algo estrutural que não condiz com o tamanho, que é menor do que o que eu estou expressando, eu preciso recusar. Eu preciso mostrar a mim mesma que aquele molde antigo não cabe mais. Que eu preciso expandir esse molde. Porque enquanto eu não recuso, o molde antigo continua vindo. Então eu preciso recusar para fazer caber. Tá fazendo sentido? Na minha cabeça tá fazendo sentido, mas eu não sei se para você tá fazendo sentido. Eu espero que esteja. Para quem entender, né? Para bons entendedores. Então, eu achei muito bacana isso, sabe? Essa questão da troca do gasto pelo investimento, pelo menos para mim, era algo que me pegava muito. Era um gatilho mesmo interno de pensar que eu era um gasto, sabe? E agora eu estou conseguindo fazer uma mudança, veja se faz sentido para você, pelo menos para mim está fazendo, de que tudo o que eu uso comigo, para não usar a palavra gasto, para eu não me confundir, tudo que eu uso comigo é um investimento.
é um investimento em mim, é um investimento na minha vida, é um investimento na minha jornada, é um investimento no meu caminho. E seja isso o que for. Então, essa troca do gasto para o investimento é o que está me ajudando no momento, é o que está me apoiando no momento. E eu estou vendo a criação de investimentos mais a estrutura de gasto, sabe? Então eu preciso trocar essa estrutura para investimento, para que a criação seja comportada, sabe? Para que case o espaço-tempo, para que a sustentação seja condizente com a criação, para que a criação seja condizente com a sustentação, sabe? Então, o que me veio agora é isso, é esse equilíbrio interno e essa percepção interna da vida, dos investimentos, das questões que a gente vai vendo no dia a dia, sabe? Eu achava que eu estava sendo inteligente ao me adaptar ao mínimo, sabe? Eu era muito criativa, sempre fui criativa em algumas questões. Então, acho que no meu passado eu recebi um certo elogio, alguns aplausos por criar com o mínimo, sabe? E então eu buscava isso. Eu acho que uma parte de mim buscava essa atenção, esses elogios, em quanto mais mínimo, quanto mais eu conseguisse me contrair, quanto mais eu conseguisse ser invisível, quanto mais eu conseguisse precisar menos, quanto mais eu conseguisse economizar, quanto mais eu conseguisse não gastar, eu era digna de receber amor. Eu era digna de ser vista, de ser reconhecida, de ser valorizada, porque eu entrava nos moldes aos quais o ambiente estava. Então eu ganhava o reconhecimento do grupo e não a rejeição, não o abandono, não o ostracismo, não a humilhação, não a traição, não a expulsão do grupo. Entende? Então a minha visão era essa. E agora que eu inverti isso e eu estou nessa jornada pessoal de tentar me compreender mais e tentar me tornar uma pessoa mais saudável, mais humana, de colocar esse Deus pé no chão aqui dentro, de parar com essa separação de divino e reles mortal, de entender que a criação, o Criador e a criatura são a mesma coisa, a mesma essência. Então, eu estou vendo que eu não preciso desse reconhecimento, eu não preciso de reconhecimento, não preciso de validação, não preciso fazer dar certo, não preciso me esforçar para caber, não preciso lutar para conquistar o mínimo, não preciso ser vista entregando o mínimo, não busco um elogio entregando o mínimo, não busco uma validação necessitando do mínimo, sendo invisível. Entende? Era onde eu estava. E agora eu estou invertendo essa polaridade porque eu me reconheço, eu me valorizo, eu me vejo, troco a palavra gasto, que era o que me fazia sempre contrair para o mínimo, quanto menos melhor, quanto menos eu utilizava, quanto menos eu era, quanto menos eu fazia, eu era mais vista. E agora eu inverto isso para o investimento, para a expansão. Tá tudo bem investir em mim.
mesmo que isso me cause uma rejeição e um abandono dos padrões antigos, eu não sinto mais a necessidade de tentar caber lá. Entende? Essa é a percepção que está me vindo. Então, como eu estou livre, como eu me sinto livre de querer caber naqueles moldes antigos, eu consigo me permitir olhar para mim e perceber que eu sou um investimento, que eu sou a mim mesma e que eu posso usufruir do mundo e trazer as minhas expressões, as minhas criatividades, as minhas habilidades, as minhas verdades, a minha autenticidade e expressar isso num ambiente saudável, não contraído, mas expansivo. Trocar a contração pela expansão. Antes eu ficava só na contração, sempre na contração. E agora eu percebo que eu posso fazer a expansão. Então eu estou nessa fase de adaptação no sentido de perceber internamente que eu posso expandir, que tá tudo bem eu não me encaixar mais nos padrões antigos, nas questões antigas, nos ambientes antigos, nas vivências antigas que eu conheci. Entende? Que eu sou livre para escolher, que o apego não é mais uma forma de me prender a algo, sabe? A percepção que me vem é essa, que eu me basto. Acho que é isso. E quando você conta consigo mesmo, quando você é suficiente para você, quando você se basta, você não busca do lado externo uma validação, um reconhecimento, um apego, uma âncora. Tudo isso deixa de ser necessário. E você começa a ver que você tem uma energia que você pode colocar em si mesmo. Porque você não precisa mais entregar ela para o ambiente, entregar ela para o outro, no sentido de manter um apego, no sentido de se manter num ambiente, no sentido de evitar o ostracismo, sabe? Você simplesmente é bem com você. Então você usa a sua energia consigo mesmo, você investe em si mesmo. E é isso, a percepção que está me vindo. Foi bacana mesmo. Eu espero que não tenha movimentado muito o vídeo. Eu quis não sair muito dessa posição que eu estou aqui no sofá para não entrar no modo profissional automático, sabe assim? Se eu sentasse lá, me preparasse e tal, eu fiquei com receio de perder esse insight desse momento, sabe assim? De tomar essa percepção de uma forma muito profissional, muito rígida, sabe? Então eu quis gravar aqui mesmo onde eu estou para me manter nessa frequência, vamos dizer assim. Então é isso. Um beijo para você, espero que esteja bem e até os próximos vídeos.